Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Acredito que todo trapaceiro deve ser punido para que no futuro ele nunca mais pense em trapacear. Eu não poderia dizer nada de ruim sobre minha esposa. Ela era um anjo para mim, pelo menos até eu pegá-la trapaceando. E depois disso, eu queria transformar a vida dela em um verdadeiro inferno. E se eu fiz isso ou não, você vai descobrir agora. As coisas estavam bem agitadas em casa e eu estava me esforçando muito para lidar com quebras de máquinas e finalmente convenci meu chefe a implementar um plano de manutenção, em vez de esperar o equipamento falhar antes de consertá-lo. Passei um tempo considerável reunindo todos os dados necessários para apresentar a ele, mostrando que sua abordagem atual era uma falsa economia. Dediquei a maior parte das minhas noites por várias semanas para analisar estatísticas de avarias e planos de serviço. No entanto, fiz questão de tirar os fins de semana de folga para passar um tempo com minha esposa Caroline, minha atraente parceira de 42 anos. Caroline também estava ocupada com seu trabalho como assistente administrativa em uma faculdade local, que havia passado por grandes mudanças. Eles receberam uma classificação de requer melhoria do Ofsted, o que levou a uma revisão completa e ao início de um programa de melhoria. Como resultado, ela frequentemente trabalhava até tarde no escritório e em casa à noite. No entanto, assim como eu, ela fez questão de tirar os fins de semana de folga para que pudéssemos ficar juntos, especialmente quando nosso filho Jason voltava da universidade com a namorada. Verifiquei a previsão do tempo para o próximo fim de semana e parecia promissora. Estávamos nos aproximando do fim de um inverno longo, chuvoso, ventoso e frio. Nós dois estávamos trabalhando duro, então decidi surpreender o amor da minha vida. Temos uma caravana estática na costa sul, nos arredores de Christchurch, em um parque de férias. Ela estava preparada para o inverno. Desinverno é um pouco trabalhoso, então pensei em tirar um dia de folga do trabalho, meu chefe me devia um de qualquer maneira, e deixá-lo pronto para o fim de semana, surpreendendo Caroline com uma escapada só para nós dois. Não levaria muito tempo para desinverno e arejar a cama sozinho, afinal, eu tinha preparado para o inverno sozinho no outono anterior. É muito mais fácil lidar com esse tipo de coisa sem nenhuma mulher por perto. Falei com meu chefe e informei que tiraria terça-feira de folga, explicando o motivo caso Caroline ligasse. Planejei levar meu laptop comigo para poder lidar com qualquer trabalho urgente de lá, pois a cobertura da internet era excelente. Como o local estaria bem vazio, as velocidades seriam boas. O local permanece aberto durante o inverno, e algumas almas resistentes o usam o ano todo. Na verdade, alguns anos atrás, toda a família, incluindo Jason e sua namorada, passaram o Natal e o Ano Novo lá, e foi maravilhoso. Eu disse a Caroline que tinha uma reunião cedo para poder sair cedo e evitar a maior parte do trânsito. Também mencionei que poderia chegar tarde em casa devido ao trânsito. Consegui chegar à van com bastante tempo de sobra e segui minha rotina habitual. Eu tinha deixado as chaves da caravana no gancho em casa para que Caroline não percebesse que elas estavam faltando e começasse a fazer perguntas, o que estragaria minha surpresa. Eu até comprei um buquê de rosas com a intenção de deixá-las na van para que cheirasse bem quando viéssemos no fim de semana, pois pode ficar um pouco rançoso depois do inverno. Além disso, eu sei que ela ama rosas. Havia uma chave reserva escondida embaixo da van e, se necessário, outra reserva no escritório do local. Mas eu queria verificar nossa chave escondida, já que ela tinha ficado do lado de fora o inverno todo, e coloquei um pouco de óleo nela. Ela estava em uma caixinha com um ímã preso no fundo da van, e eu sempre a colocava exatamente no mesmo lugar. Nos primeiros dias, voltando do pub, eu tinha que rastejar para baixo da van. Era escuro, sujo, fedorento, e nunca estávamos sóbrios. Havia muita risada. Então eu sempre o colocava em sua caixinha no mesmo lugar exato para que eu pudesse apenas alcançar debaixo da van e puxá-lo para fora.
Na verdade, não precisamos mais usá-lo desde aquela vez. Foi quando as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Coloquei a mão embaixo da van, mas não estava lá. Não querendo me sujar ou ficar fedorento e estando sóbrio, usei a luz do meu telefone para ver onde era. Estava tudo errado. A localização, a orientação. Estava a cerca de um pé de distância de onde deveria estar e estava em um ângulo estranho. Eu sempre o colocava na frente e atrás ao longo da van para que fosse mais fácil de encontrar. Esse era o plano. As coisas ficaram mais estranhas quando entrei na van e vi que a geladeira estava fechada. Ela sempre é deixada aberta para evitar que fique com cheiro ruim. Abri a geladeira, esperando encontrar mofo e um cheiro ruim, mas não havia nada. Isso me fez perceber que a van não cheirava tanto a mofo quanto nos anos anteriores. Fiquei pensando se alguém a estava usando. Meu primeiro pensamento foi Jason, mas ele teria nos contado, e sua universidade é longe. Ele poderia ter encontrado um lugar mais próximo para passar férias. Fiquei mais cauteloso e abri as torneiras. Houve um pequeno jato de água, o que foi estranho porque depois que fechei o fornecimento de água no outono, eu tinha drenado as torneiras e as deixado abertas para evitar congelamento e estouro dos canos. Estas estavam fechadas. Jason saberia que era melhor deixá-las abertas. Agora eu estava preocupado. Em seguida, verifiquei o medidor de eletricidade. Sei quanta eletricidade ele costuma usar no inverno, e não é muita. Uma verificação rápida mostrou que ele tinha usado uma quantidade enorme em comparação aos anos anteriores. Eu não tinha os números exatos comigo, então eu precisaria checar novamente quando chegasse em casa. Tirei uma foto do medidor com meu telefone e enviei uma mensagem de texto para Jason perguntando se ele tinha usado a van durante o inverno. Eu inspecionei meticulosamente a van, mas tudo parecia em ordem. Ainda assim, fui cauteloso. Comecei a tirar as coisas, arejando a roupa de cama que estava guardada em sacos lacrados e lavada antes. Depois de fazer isso, decidi fazer um café. Teria que ser preto, já que eu não tinha trazido leite, mas isso não era grande coisa. Eu prefiro meu chá e café com leite, mas consigo viver sem ele. Coloquei a chaleira no fogo e notei que ainda tinha um pouco de água nela. Eu esperava que evaporasse durante o inverno, mesmo com a tampa fechada. Só mais uma coisa para notar. Enquanto esperava a chaleira ferver, comecei a limpar e tirar o pó de tudo. Quando chequei o pote de café, fiquei surpreso ao encontrá-lo quase cheio. Lembro que ele estava quase vazio quando saímos. Verifiquei a data de validade e ainda estava bom por mais 6 meses. Geralmente não deixamos muita coisa na van durante o inverno. Aquela viagem de Natal foi inconveniente porque tivemos que levar quase tudo conosco. Praticamente a pia da cozinha. Outra coisa para adicionar à minha lista. Pensei em ligar para Caroline, mas decidi não fazer isso. Se outra pessoa estivesse na van, ela poderia achar que estava contaminada e não iria querer devolução. Eu precisava descobrir por mim mesmo e possivelmente guardar para mim. Espero que seja só Jason. Além disso, ela provavelmente estava ocupada, e eu não queria estragar minha surpresa. Eu tinha arrumado a van e fui para casa, levando as rosas comigo, já que não havia sentido em deixá-las lá. Pensei que poderia surpreender Caroline com elas. Na saída, parei no escritório do local e perguntei casualmente se alguém tinha visto alguém perto da nossa van recentemente. A equipe disse que não tinha notado ninguém, mas mencionou ter visto uma perua Mercedes vermelha relativamente nova algumas vans abaixo da nossa a cada 2 semanas. Ela estava estacionada ao lado de uma van vazia, o que parecia estranho porque pessoas que dirigem esse tipo de carro geralmente não frequentam parques de trailers de férias, e o carro era vermelho. A equipe imaginou que devia estar tudo bem, já que o portão exigia acesso por cartão no inverno, o que significa que eles deviam ter um passe. O pessoal do escritório não tinha muito o que fazer durante o inverno. Enquanto eu dirigia para casa preso no trânsito, minha mente começou a se perguntar quem poderia estar usando a van e quem saberia onde estava a chave. Apenas 3 de nós tínhamos acesso. Enquanto eu estava no engarrafamento, Jason ligou. Não era ele. Eu disse a ele que achava que alguém estava usando a van, mas para guardar segredo. Eu não queria preocupar a mãe dele,
que já estava lidando com o problema do Ofsted. Eu mencionei que planejava visitar a van neste fim de semana para surpreendê-la. Então, se não foi Jason, quem foi? Ficar preso em um engarrafamento nos arredores de Salisbury dá à sua mente bastante tempo para divagar, e isso não é bom. Talvez eu tenha lido muitas histórias online, comecei a juntar as peças, mas infelizmente minhas conclusões estavam muito erradas. Não fui eu, não foi Jason, então só poderia ter sido Caroline. Mas por quê? Comecei a rever os sinais clássicos de alguém tendo um caso. Ela não se vestia diferente, não corria para o chuveiro assim que chegava em casa, trabalhava até tarde, mas eu sempre estava ciente disso. E eu rastreei o telefone dela. Ela estava sempre onde deveria estar. Embora o telefone dela não estivesse sempre ligado, e há lugares na faculdade onde você não consegue sinal. Nossa vida na cama continuou a mesma. Talvez tenha diminuído um pouco porque nós dois trabalhamos duro. Então um plano se formou na minha cabeça. Enquanto eu estava sentado perto do castelo em mais um engarrafamento, um conselho que eu já tinha ouvido antes veio à mente. Confie, mas verifique. Sentado ali, eu criei um plano. Na verdade, eu criei vários planos para fazer exatamente isso. Continuei esperando e contemplando. Eu tinha passado muito tempo online? Ela estava tendo um caso? Por que ela iria dirigir até lá quando havia muitos hotéis onde eles poderiam ficar? Mas alguém estava usando. É horrível ter tanto tempo para pensar. Sua mente vagueia por lugares escuros. Mas, novamente, eu não achava que ela fosse. Eu não tinha visto nenhum sinal. Ou ela era boa em escondê-los. Eu era muito confiante ou muito ingênuo para notar, ou talvez um pouco dos dois. Tudo bem, a primeira coisa que eu precisava fazer era me proteger. De acordo com a lei, se vocês se separarem por qualquer motivo, tudo é dividido 50 a 50. Eu amava aquela casa em que morávamos há 15 anos e a tínhamos tornado nossa. Eu tinha me esforçado muito em algumas das reformas. Trabalhei muitas horas para pagar coisas que eu não conseguia fazer sozinho. E então havia meu orgulho e alegria, um MG BG-TV 8 marrom, quase totalmente restaurado. A conta poupança estava em boas condições, principalmente por causa das horas extras que eu ganhava porque as máquinas quebravam no trabalho. Se eu estivesse errado, não haveria problema. Isso era importante. Meu próximo plano era instalar algumas câmeras na van. Eu visitaria a van mais tarde na semana, faria um desvio para a loja de espionagem em Southampton e pegaria algumas câmeras Wi-Fi e possivelmente um dispositivo de rastreamento que eu poderia prender no carro dela ou colocar na bolsa dela. Os planos estavam todos se juntando na minha cabeça. Primeiro teste. Eu a tinha avisado que poderia chegar tarde em casa, então liguei para o telefone fixo dela. Ela atendeu imediatamente, então pelo menos eu sabia que ela estava em casa. Ela disse que não tinha preparado nada para o jantar, pois não sabia a que horas eu voltaria. Eu disse a ela que estava a apenas 10 minutos de distância. Ela sugeriu que eu pegasse algo para comer, como peixe com batata frita, uma pizza ou até comida chinesa. Ela também perguntou como foi a reunião. Eu disse que estava tudo bem, mas algo tinha surgido e eu explicaria depois. Perguntei a ela como foi seu dia. Ela disse que foi agitado, mas que se eles dessem tudo de si, eles poderiam ter um plano em algumas semanas, embora isso pudesse significar mais noites em claro. Eu disse a ela que estava tudo bem com isso, desde que tivéssemos os fins de semana juntos. Então ela riu e disse que estava ansiosa pelos fins de semana e tinha algo planejado para este fim de semana. Era difícil para mim acreditar que o amor da minha vida do outro lado da linha pudesse estar tendo um caso. Comecei a me sentir envergonhada de minhas suspeitas, mas precisava descobrir quem estava na van para que o plano pudesse prosseguir por completo. Tudo bem então. Para o segundo teste, peguei uma pizza de festa de carne, minha favorita, mas não a dela. Quando cheguei em casa, tudo estava pronto, até uma garrafa de vinho. Um pouco incomum para uma terça-feira, mas não pensei muito nisso. Abri a caixa e ela percebeu que era um banquete de carne. Coloquei algumas fatias no prato dela. Querida, você sabe que eu não gosto das almôndegas aqui.
A leveza de quando entrei pela primeira vez se transformou em um tom de mau humor. Coloque-as aqui, eu troco meu pepperoni por elas. Era o que tínhamos feito antes, mas ela nunca tinha ficado mal-humorada sobre isso. Eu estava imaginando ou estava procurando por problemas que não estavam lá? Próximo teste. Ela estava transferindo cuidadosamente uma almôndega da pizza dela para a minha no meio da mesa quando comecei minha história. Ouvi um rumor de que alguém no seu local de trabalho está tendo um caso. Ela deixou cair a almôndega na mesa. Eu a peguei e comi mesmo assim. Eu gosto de almôndegas. Onde você ouviu isso? Na reunião que eu fui, alguém mencionou sua faculdade e que alguém chamado Julian estava tendo um caso com uma colega e foi pego. Não tem ninguém aqui chamado Julian. Eles devem ter se enganado. No entanto, quando ela acidentalmente deixou a almôndega cair, isso acendeu uma suspeita incômoda em minha mente. Ela possuía algum conhecimento? Talvez alguém com um nome como Julian estivesse envolvido? Isso adicionou outro item à minha crescente lista de preocupações, mas esse incidente marcou apenas o começo de uma série de observações que guiaram a conversa para onde eu pretendia que ela fosse. Perguntei se há algum tipo de cláusula moral no seu contrato. Você não deveria se associar a indivíduos casados, especialmente perto de pessoas jovens e impressionáveis. Isso estabelece um padrão ruim. Bem, acredito que haja, mas preciso verificar novamente. Por que o interesse repentino? Ela respondeu. É o caos que tudo isso causou, as vidas destruídas, sem ninguém financeiramente estável. Tudo tinha que ser dividido igualmente, mas não havia muito para todos. Ambos acabaram em situações de vida menos do que desejáveis. 2 casamentos foram destruídos e 4 vidas impactadas, um até perdeu o emprego. Poderia ter sido ambos. Se não há Julian, talvez ele tenha confundido as faculdades. Ainda assim, é preocupante, não é? A pessoa que quebra seus votos matrimoniais acaba com metade de tudo, embora no caso dela pareça não haver muito a reivindicar. Senti uma leve palidez em seu rosto e seu silêncio depois disso, exceto por comer sua pizza com calabresa extra, sem almôndegas. Os pelos da minha nuca se arrepiaram e fiquei inquieto. Decidimos assistir a algo desinteressante na TV, como sempre, com a intenção de discutir depois. No entanto, esta noite houve uma falta incomum de conversa. Fiquei pensando se eu estava analisando demais pequenas ocorrências. Inseguro, resolvi prosseguir com cautela, evitando me aprofundar muito na investigação. O próximo passo seria arriscado, mas necessário para minha paz de espírito. Não pude deixar de notar seus olhares frequentes para o telefone, sugerindo um desejo de usá-lo. Pouco depois das 9, seu telefone tocou, assustando-a. Olhando para a tela, ela me informou: é minha irmã, tenho que atender. Naturalmente, ela não precisava de uma desculpa. Com isso, ela foi para a cozinha com seu telefone. Esse afastamento da nossa rotina habitual me atingiu. Eu normalmente gostava da companhia da família dela, embora seus pais fossem um pouco estranhos. Normalmente ela atendia ligações na minha presença, às vezes até me envolvendo na conversa. Agora eu estava sintonizado com os menores desvios da norma. Aumentando silenciosamente o volume da TV, eu furtivamente fui em direção à cozinha, com a intenção de bisbilhotar, uma habilidade da qual eu me orgulhava. No entanto, eu me lembrei de confiar, mas verificar enquanto eu escutava. Eu me esforcei para ouvir claramente por causa da televisão barulhenta, mas parecia que, desculpe, querida, estamos ocupados no momento. Eu te ligo amanhã. Adeus. Pareceu apressado. Esperei. Então vieram as palavras que eu temia. Acho que ele descobriu. Fique longe de mim amanhã. Houve uma pausa. Ele está se comportando de forma estranha. Não posso arriscar perdê-lo. Outra pausa. Nenhuma promoção vale meu casamento. Era tudo o que eu precisava ouvir. Voltei para o sofá e assisti TV sem pensar. Não dava a mínima para o que estava passando. Ela voltou. Perguntei casualmente sobre sua irmã. Ela me garantiu que estavam todas bem. A jovem Emily machucou o joelho, típico dela ser um pouco moleca. Então ela se aninhou em mim, sussurrando: acho que é hora de dormir,
se você me entende. Oh, droga. Eu tentei o meu melhor, mas é difícil focar quando você suspeita que outra pessoa pode ter compartilhado essa intimidade. No entanto, eu segui em frente. Depois, com ela em meus braços, comentei, isso era incomum para um dia de semana. O que deu em você? Eu simplesmente adoro meu homem, e não temos sido tão íntimos durante a semana ultimamente. Eu cutuquei um pouco. Então não é culpa. Eu esperava uma resposta, mas não houve nenhuma. De manhã, segui minha rotina habitual de trabalho, mas liguei para meu chefe para informá-lo de que tiraria mais um dia de folga, mas que permaneceria acessível em caso de quaisquer assuntos urgentes. Dúvidas começaram a atormentar minha mente. Visitei um brechó local e comprei um smartphone de segunda mão. Depois, fiz uma breve parada na biblioteca para criar contas de e-mail do Gmail e Hotmail usando o computador deles. Depois, fui ao supermercado mais próximo para adquirir um plano de celular SIM-only, tudo sob meus novos endereços de e-mail. Não era uma despesa significativa, e se ela provasse a inocência, eu poderia facilmente descartá-los. No entanto, se ela fosse culpada, seria dinheiro bem gasto. No meu caminho para a van, fiz um desvio para uma loja de espionagem em Southampton, onde obtive 2 câmeras Wi-Fi e um rastreador, adequados para colocar em seu carro ou bolsa. De volta à van, instalei as 2 câmeras conectando-as ao Wi-Fi. Uma foi posicionada para monitorar o quarto, enquanto a outra cobria a sala de estar e a área da cozinha. Felizmente, eu tinha acesso à energia elétrica, então não havia necessidade de baterias. Essas câmeras eram ativadas por movimento e transmitiam vídeo diretamente para meu novo telefone após a ativação. Como medida adicional, preparei uma mistura usando um pote de café velho, descartando a maior parte e adicionando comprimidos para dormir triturados que sobraram da visita da mãe de Caroline. Não tinha certeza da dosagem, então continuei adicionando até que o café assumisse um tom um pouco mais claro. Fiz uma nota mental para levar outro pote na próxima vez que eu visitasse. No fundo, eu esperava que minhas suspeitas fossem infundadas. Enquanto eu voltava para casa, passei pela faculdade dela e notei uma perua Mercedes vermelha recentemente registrada no estacionamento. Ao retornar, dediquei um tempo para organizar a papelada. Eu tinha uma forte suspeita agora de que ela estava tendo um caso. No entanto, eu queria manter a mente aberta, caso eu estivesse enganado. Se eu estivesse errado, seria algo que eu teria que aceitar. Mais tarde, quando fomos para a cama, ela se tornou afetuosa novamente, o que me pareceu estranho. Olhei para ela e comentei, não tivemos intimidade durante a semana por meses e agora você está interessada 2 noites seguidas. Está tudo bem? Talvez seu namorado não esteja atendendo às suas necessidades durante a semana. A expressão de choque dela não tinha preço. Você está me acusando de ter um caso? Ela retrucou. Eu estava apenas curioso sobre a mudança repentina de comportamento. Nós fomos reservados para fins de semana por meses e agora são 2 vezes em 2 noites. É uma mudança e tanto, eu respondi. Ela se repetiu, perguntando, você está sugerindo que eu estou tendo um caso? A isso, eu respondi, se o sapato servir. Isso a silenciou. Era um absurdo, claro, mas teve o efeito desejado. As coisas ficaram tensas depois disso, e nem sequer nos envolvemos em gestos simples de afeição. Só iria ficar mais difícil para ela. Apesar disso, eu me importava profundamente com ela, e estava elaborando um plano de saída para ela, se ela aceitasse. Mas eu também estava me preparando para me proteger caso ela não o fizesse. Na quinta-feira à noite, cheguei em casa com tudo pronto. Caroline estava linda quando entrei, aparentemente dividida entre a reconciliação e não parecer muito desesperada. Não foi minha refeição favorita, mas chegou perto. Tomamos uma garrafa de vinho e o jantar foi agradável. Conversamos sobre assuntos mundanos, meus projetos, a faculdade dela, seus planos para navegar pelos problemas e como as coisas estavam progredindo. Para interromper a rotina, fiz algo incomum. Normalmente, Caroline limparia os pratos e a máquina de lavar louça, mas dessa vez eu cuidei disso, colocando tudo apressadamente nos lugares errados. Mas não me importei. Ela pareceu surpresa com minhas ações.
Quando me sentei novamente à mesa, estendi a mão e pedi que ela me desse as duas mãos. O que ela fez? Querida, precisamos conversar, eu disse, e sua expressão caiu. Olhei diretamente em seus olhos e confessei, meu amor por você não tem limites. Não consigo imaginar a vida sem você. Depois de uma pausa momentânea, continuei. Mas toda essa situação do Júlia me preocupa. Nós nos esforçamos tanto para criar um lar maravilhoso, onde criamos nosso filho, um lugar que ambos prezamos. No entanto, se um de nós erra, ambos sofremos as consequências. Então, eu criei um plano. Não é algo que nenhum de nós dois gostará, mas é a melhor solução que eu poderia pensar. Ela parecia completamente perplexa. Era exatamente isso que eu queria. Tirando uma folha de papel e uma caneta do meu bolso, virei para ela. O cabeçalho dizia, acordo pós-nupcial. Eu podia sentir a frustração dela aumentando. Por quê? Ela exigiu. Escute, neste país, mesmo que um de nós se desviasse, ainda acabaríamos dividindo tudo ao meio. Então, se eu trapaceasse, ainda ficaria com metade e vice-versa. Mas nenhum de nós se desviou, então por que o problema? Ela ponderou por um tempo antes de responder, eu não quero. Por que não? Simplesmente não parece certo. Por quê? O que você está escondendo? Não tenho nada a esconder. Eu te amo e nunca te trairia. Não tenho razão para correr riscos. E se você não está escondendo nada, então qual é o problema? Eu simplesmente não quero. Ela fez uma pausa. E parece que você não confia em mim. Fingi ponderar sobre a pergunta dela, embora eu a tivesse antecipado e soubesse que ela perguntaria. Ela estava certa. Eu tinha uma resposta preparada. Era bobagem, mas eu tinha uma. Mas assinala indica confiança em nosso casamento, ela insistiu. Como eu suspeitava, era bobagem. No entanto, continuei. O que você está escondendo? O que você fez? Se você é inocente e não tem nada a esconder, então por que hesitar? Não tenho intenção de trapacear, nem trapacei. Assinarei. Com isso, peguei a caneta e assinei o documento. A única razão que consigo pensar para não assinar é se você me traiu ou planejou isso. Eu nunca te trairia assim, ela protestou, lágrimas escorrendo pelo rosto, culpa evidente em sua expressão. Eu tinha quase certeza de que estava certo. Só precisava de confirmação. Então por que se recusar a assinar? Perguntei. Esta é uma decisão importante que requer consideração cuidadosa. Estamos falando sobre nosso futuro. Para sempre. E se as coisas não derem certo? O ponto dela era válido, como eu já havia reconhecido. Levantei-me do meu assento. Pense bem e eu considerarei o que fazer se encontrarmos dificuldades. Mas estou indo para o clube tomar uma cerveja enquanto penso. Eu já tinha decidido visitar o clube de rugby. As quintas-feiras eram sempre movimentadas lá. Os clubes de rugby britânicos são frequentemente frequentados por indivíduos educados, como médicos, solicitadores, advogados e psiquiatras. Entre eles, procurei um amigo solicitador com quem eu costumava jogar rugby. Conforme nós dois envelhecemos e desaceleramos, o desgaste físico se tornou mais aparente, nos levando a mudar para jogar cricket juntos. Enquanto tomávamos uma cerveja, aproximei-me dele para pedir um favor, mostrando-lhe meu acordo pós-nupcial. Sem levantar os olhos, ele questionou, você suspeita que Caroline seja infiel? Sorri quando ele finalmente encontrou meu olhar. Vou precisar consultar meus colegas, ele comentou antes de partir. Dentro do nosso clube de rugby, certas áreas servem como centros de discussão, como o canto do médico, onde questões médicas são debatidas. Da mesma forma, solicitadores, psiquiatras e advogados têm suas próprias zonas para consultas. Enquanto isso, o resto de nós ocupa o restante do bar. Pode parecer estratificado, mas funciona efetivamente. Meu amigo voltou para mim e suas primeiras palavras me pegaram de surpresa. Você deveria levar aquele grupo ali para tomar umas cervejas, ele disse. Então,
eles lhe deram conselhos e você os recompensou tornando-se seu cliente. E se seu casamento desmoronar, ele fez uma pausa, mostrando uma franqueza incomum com um amigo. Sinto muito, amigo, mas se tudo der errado, ela vai roubar todos os melhores advogados da cidade. Os que ficaram não sabem nada sobre rugby ou cricket. Ele sorriu para mim, e eu fui e comprei algumas cervejas. Encontramos um lugar tranquilo em uma mesa, e ele começou a falar. Se todos tivessem feito contratos como esse, estaríamos todos fora do mercado. Levantei uma sobrancelha. Ele explicou, tudo é simples para você. Nenhum termo vago, como razoável ou considerando. Você declara que se um dos dois parceiros especificados entrar em um relacionamento com alguém não mencionado neste acordo, isso será cumprido. Um caso extraconjugal é definido como qualquer contato na cama não mencionado neste acordo. Qualquer intimidade pode superá-lo, de beijos à intimidade. Isso vai se sustentar no tribunal? Eu perguntei. Nosso advogado de divórcio interno tirou uma foto disso como exemplo, então acredito que sim. Pode haver alguns ajustes que você possa fazer, mas é bastante sólido como está, ele respondeu. Ele mencionou que os termos financeiros eram bem generosos. O parceiro traidor receberia 1/3 de todas as economias de seu carro, enquanto a parte prejudicada ficaria com a casa, 2/3 das economias e seu carro. Temos cerca de $160.000 em economias, então o parceiro infiel não ficaria na miséria. Foi quando ele me deu a má notícia. Isso não pode ser aplicado retroativamente. Só pode se aplicar ao futuro. Caso contrário, pode ser visto como uma armadilha se ela estiver tendo ou já teve um caso. Por que isso? Se ela estiver tendo um caso, e você sabe ou suspeita disso, pode parecer que você está explorando a situação para ganhar uma vantagem sobre ela, como obter a casa e a maior parte das economias neste caso. Isso seria visto como uma armadilha. No entanto, se ela estiver tendo um caso e parar ao receber essa papelada, então você precisará encontrar outro motivo para se divorciar dela e ficar com a casa. Essa não era minha intenção. Droga. Mas mesmo que ela estivesse tendo um caso, ele cessaria e poderíamos voltar ao normal. Eu lidaria com quem quer que ele fosse depois. Bem, isso resolveu. Expressei gratidão a ele e concordei em nos encontrar novamente na semana que vem. Depois de resolver minhas obrigações, fui para casa, refletindo sobre minha profunda afeição pela mulher com quem compartilhei minha vida por mais de 2 décadas. Apesar das mudanças inevitáveis, desde a chegada de Jason até sua partida enquanto ele crescia, mantivemos um forte vínculo. Eu estava disposto a dar a ela outra chance, talvez tolamente ou timidamente, mas meu amor por ela perdurou, durando mais de 20 anos. No entanto, se ela recusasse, as consequências viriam. Talvez eu soltasse o Jack Russell Terrier do vizinho nela. Ao chegar em casa, eu a encontrei sentada na frente da televisão, com lágrimas evidentes no rosto. Embora ela parecesse menos radiante do que o normal, meu amor por ela permaneceu firme. Sentando-me ao lado dela, gentilmente a virei para mim. Eu podia sentir sua turbulência interior, mas as palavras lhe escapavam. Então comecei. Querida, o envolvimento de Julia me incomodou profundamente e preciso lidar com isso. Consultei meus amigos no clube sobre nosso acordo pós-nupcial e eles me aconselharam a não retroceder. Se algum de nós foi infiel no passado, isso ficou para trás. A reação inicial dela foi de raiva, que escolhi ignorar enquanto continuava. Tenho certeza de que fui fiel, e embora eu confie que você também foi, não posso provar. De qualquer forma, assinar este acordo significa seguir em frente juntos, deixando o passado para trás. Fiquei completamente atordoado pela demonstração avassaladora de alívio, amor e lágrimas da mulher na minha frente. Foi incrivelmente excessivo. Ela estava claramente perturbada, me convencendo ainda mais de sua infidelidade. Droga! O que eu deveria fazer agora? Fiquei acordado a noite toda, agora certo da traição dela, mas sem nenhuma evidência. O que diabos eu deveria fazer em seguida? A mulher que eu adoro, a mãe do meu filho que eu estimo. O sono me iludiu. Enquanto eu estava disposto a perdoar na escuridão fria da noite, minha certeza vacilou.
Acordei do meu sono inquieto, me sentindo longe de revigorado. O cheiro de torrada e café me recebeu. Conseguindo descer as escadas, encontrei Caroline agitada, excepcionalmente alegre. Ali, na frente da minha cadeira, estava um bule de chá adornado com um charmoso abafador de chá para mantê-lo aquecido. Caroline serviu-se de um pouco de café e sentou-se na minha frente, pegando minhas mãos nas dela. Querida, peço desculpas por não entender sua perspectiva antes. Pensei sobre isso ontem à noite, e você está certa. O que Julian fez, e com quem quer que ele estivesse, foi imperdoável. Com isso, ela produziu nosso acordo pós-nupcial e uma caneta de tinta, não a caneta esferográfica barata que eu tinha usado, e assinou, crucialmente datando também. Naquele momento, tomei a decisão de deixar o passado para trás. Resolvi superar quaisquer preocupações e dúvidas persistentes. Embora eu reconhecesse que ainda haveria algumas incertezas incomodas, prometi monitorá-las, bem como ficar de olho nela. Eu tinha me esquecido um pouco sobre nossa viagem de fim de semana planejada na van, pensando que sempre haveria outro fim de semana. No entanto, minhas preocupações ressurgiram quando Caroline mencionou que precisava viajar para Bristol para uma reunião na segunda-feira devido à desistência de um colega. Apesar de querer confiar nela, uma pequena parte de mim permaneceu cética. Deixei essas dúvidas de lado durante o fim de semana, mas fiz preparativos mentais. Caroline pareceu alegre durante todo o fim de semana. No sábado, mencionei casualmente ir ao clube de futebol para tomar uma bebida, e ela não reagiu, embora fosse incomum para mim, pois não sou fã de futebol. Eu poderia ter caminhado facilmente, já que é uma curta distância, mas peguei o carro. A felicidade dela deve ter nublado seu julgamento para os sinais óbvios. Parei na casa de um amigo para pegar o carro dele emprestado para segunda-feira, e tudo estava combinado. Nós conversamos sobre sua escapada de fim de semana. Ela está pegando o trem para Bristol na segunda-feira de manhã cedo e retornando na terça à noite. Um hotel foi arranjado e ela me informaria sua localização, além de fornecer seu número de celular para contato. Embora eu tenha me oferecido para deixá-la na estação no meu caminho para o trabalho, ela recusou, optando por se reunir com outros na faculdade para um passeio de micro-ônibus em grupo. Embora o plano parecesse lógico, já que a faculdade ficava a caminho da estação, não insisti. O fim de semana foi incrível. Ela quase me exauriu com intimidade, apesar dos meus esforços, ela teve dificuldade para andar no domingo. No entanto, a culpa persistia em minha mente. Se minha esposa embarcar no trem para Bristol, ficarei contente. Ao saber de seu hotel, ela pode receber uma visita surpresa de seu adorado homem naquela noite, mas se não, o cachorro barulhento do vizinho pode se ver solto. Na segunda-feira, eu estava determinado a confirmar minhas suspeitas, que persistiam em minha mente. Não consegui me livrar delas. Coloquei o rastreador com sucesso na bolsa dela. Era espaçoso o suficiente para esconder vários rastreadores. Enquanto o rastreador e o celular dela permanecessem juntos e seguissem para o oeste, eu me sentiria satisfeito, principalmente. Eu precisava superar minha culpa por duvidar dela, embora estivesse confiante de que conseguiria. Aumentando minhas suspeitas, notei uma pequena caixa de leite na geladeira ao lado da de 2 litros quase cheia. Quando perguntei, Caroline explicou que tinham pedido para ela trazer um pouco. Por que alguém levaria leite para um hotel? Agora eu tinha certeza de que algo suspeito estava acontecendo. Com a ajuda de uma faca afiada e uma seringa, substituí cerca de 1/3 do leite por vodka. Como ela não precisaria dirigir para lugar nenhum, não havia risco para sua carteira de motorista ou a possibilidade de sofrer um acidente enquanto estivesse embriagada. Meu chefe ficou um pouco chateado quando tirei outro dia de folga. Sentei-me com meu telefone e rastreei o telefone dela e o rastreador. Ambos chegaram ao local de trabalho dela, então o telefone dela ficou offline, mas o rastreador permaneceu ativo e começou a se mover para o sul em direção à costa, não para o oeste em direção a Bristol. Com essas informações, entrei em ação. Liguei para meu amigo e combinei de pegar o carro dele, com a intenção de deixar o meu em casa junto com meu telefone. Eu não queria que meu carro fosse visto em nenhum lugar além daqui. Se alguém checasse meu telefone, ele mostraria que estava em nossa casa.
Configurei meu computador e outro dispositivo que eu tinha instalado sobre o teclado para simular atividade, garantindo que ele permanecesse conectado à internet enquanto alguém o estivesse usando. Verifiquei as câmeras de vigilância na van. Elas estavam operacionais, mas não mostravam movimento. Liguei para a faculdade para perguntar sobre o hotel em que minha esposa deveria ficar, apenas para descobrir que ela tinha tirado um dia de folga. Essa foi minha deixa para ligar para os vizinhos e ver se o Jack Russell estava disponível para amanhã à noite. Era hora de agir. Ao sair de casa, peguei um tubo de supercola e algumas luvas na garagem. Pulei no carro do meu amigo e passei pela faculdade, verificando se havia uma perua Mercedes vermelha por perto. Isso significava que ainda havia esperança? A próxima parada foi uma loja local para adultos, onde comprei alguns brinquedos. Quando eu estava saindo, outra coisa chamou minha atenção e paguei em dinheiro para não deixar rastros de papel. Quando cheguei ao Holiday Park, decidi não entrar, mas estacionar o carro do meu amigo na rua ao lado e caminhar. Claro, havia uma perua Mercedes vermelha, embora não estivesse estacionada ao lado da nossa van. Notificações zumbiam no meu telefone durante a viagem, e considerando que eu tinha configurado alertas apenas para câmeras de vigilância, eu tinha uma boa ideia do que se tratavam. Depois de conectar ao Wi-Fi, minhas piores suspeitas foram confirmadas quando vi o que estava acontecendo na van. Eles estavam lá dentro com ele, entre uma pilha de roupas, e aparentemente tinham acabado de terminar um encontro. Ouvi-a fazendo café, reclamando da situação, e ele a aconselhou a adicionar mais leite para esconder o gosto. Eles então voltaram para a cama, onde ela expressou seus arrependimentos, citando o risco para o que eles tinham construído juntos e sua crescente ansiedade. Ele a tranquilizou com confiança desdenhosa, citando aconselhamento jurídico e seu prazer mútuo com o caso. Apesar da excitação, ela confirmou seu amor pelo parceiro e a necessidade de acabar com isso, reconhecendo a ameaça iminente de um acordo pré-nupcial após o casamento. No entanto, ele permaneceu convencido da capacidade deles de permanecerem despercebidos e apelou ao desejo dela de continuar o caso. Isso é interessante, disse um dos meus amigos do clube de rugby, que por acaso era advogado de divórcio. Ele mencionou que seria uma pena para mim descobrir. Mas vou sentir falta disso, ele comentou. Usar a van foi uma boa ideia. Talvez eu precise convencer minha esposa a comprar um chique, no entanto. Ela é bem rigorosa com minhas finanças. Mas você tem aquele Mercedes chique. Esse é o dinheiro dela. Você não acha que um vice-diretor de faculdade poderia pagar por acha? Mas eu me saio melhor que seu amigo mecânico. Não o critique. Acabei de dizer que o amo. Ele é um bom homem, e você está tentando menosprezá-lo, e quanto à intimidade, você está bem. Ele é realmente melhor. Eu nunca comento sobre sua esposa ou seu fascínio por mulheres mais jovens. Ele dispensou os comentários dela e continuou. Talvez possamos retomar isso quando ele estiver menos desconfiado. Quando eu me tornar diretor, vou precisar de uma nova secretária, e você sabe o que isso significa. Percebi que ela estava sorrindo para ele. Sim, eu sei. Você vai querer mais de mim. Vou pensar sobre isso. Ela fez uma pausa. Não. Esta é a última vez. Eu o amo, e não posso arriscar perdê-lo. Você tem me entretido. Ela bocejou, e ele a seguiu. Você sabe se estou realmente cansada? Temos tempo para tomar outra bebida e depois tirar um cochilo antes do jantar. Preciso estar pronto para esse telefonema por volta das 7 horas. Não olhei para eles. Foi muito doloroso. No entanto, continuei a gravar. Também foi possível capturar a intimidade. Não pareceu durar muito, e não ouvi nenhum som indicando que ela gostou. Talvez eu estivesse acima disso, ou talvez eles estivessem apenas cansados. Eles adormeceram rapidamente. Bati na lateral da van enquanto assistia ao vídeo, mas ninguém se moveu. Lá dentro, encontrei as calças dele, as chaves do carro, este telefone, o telefone dela e a bolsa dela. Peguei a sacola que trouxe da loja de artigos para adultos junto com um saco de lixo. Coloquei as luvas que trouxe comigo para não deixar impressões digitais, especialmente nele.
Hesitei se colocava primeiro uma gaiola de galo ou algemas. Escolhi a gaiola de galo e tranquei-a com uma pequena fechadura de latão. Aproveitei cada clique da catraca enquanto apertava as algemas. Então, cuidadosamente apliquei supercola na fechadura de latão da gaiola e no buraco da fechadura das algemas. Depois, prendi o pulso esquerdo de Caroline com as algemas e comecei a despir a van de qualquer tecido que conseguisse encontrar. Toalhas, cortinas, até mesmo o tapete da frente da lareira falsa. Eu queria garantir que eles não tivessem nada para se cobrir. Suas roupas estavam arrumadas cuidadosamente perto da porta da frente. Eu removi todas as facas afiadas da gaveta para evitar qualquer dano à mobília. Usando os telefones deles, tirei fotos deles. Inicialmente, pretendia usar apenas o dela, mas consegui desbloquear o telefone dele usando a impressão digital e remover a senha. A parte mais desafiadora foi remover o lençol em que estavam deitados. Eu tive que cortá-lo. Além disso, peguei os travesseiros, papel higiênico, jarra de café e xícaras que eles usaram, deixando para trás o leite. Passando para o próximo passo do meu plano, peguei o carro dele e estacionei ao lado do meu, transferindo a bicicleta dobrável que eu tinha para dentro dele. Todas as roupas deles estavam embaladas em um saco plástico na parte de trás do carro dele. Eu tinha passado um tempo considerável pensando no que fazer com o carro dele. Não havia pedreiras por perto para descartá-lo, e eu não queria jogá-lo em um rio ou no mar. Atear fogo na floresta ainda atrairia atenção. Eu queria que ele desaparecesse completamente. Então me lembrei de algo que tinha lido online. Eu dirigi o carro até a parte perigosa da cidade onde personagens duvidosos rondavam. Deixei-o lá com as portas destrancadas e as chaves no painel. Se esses indivíduos fossem sensatos, eles o tirariam da rua, trocariam suas placas ou o desmontariam para peças de reposição imediatamente. No entanto, é mais provável que ele seja tomado pela alegria e destruído, mas isso não é problema para mim. Eu ainda tinha os celulares deles, a bolsa dela e a carteira dele em minha posse. Esvaziei o dinheiro da carteira dele e da bolsa dela e transferi para a minha. Não era muito, mas cobriria parte do custo dos brinquedos que comprei. Deixei os cartões de crédito dele no banco do carro, só para o caso de alguém inescrupuloso decidir usá-los. Peguei os cartões de crédito dela, quebrei-os ao meio e descartei-os em um ralo próximo. A carteira dele e a bolsa dela foram para uma lata de lixo. Desdobrei a bicicleta e segui em direção ao parque de férias. Quando estava em uma área mais segura, peguei o pedaço de papel que trouxe de casa e disquei o número salvo no telefone dele. Ocorreu-me que eu nem sabia o nome dele. Para nós, ele era apenas o vice-diretor. Eu poderia ter verificado seus cartões de crédito para isso. Alô? Aqui é o South Coast Gazette? Sim, com quem estou falando? Um informante anônimo. Não aceitamos dicas anônimas por telefone sem verificação. Desculpe, não posso fornecer isso. Eu trabalho para o nosso MP local e estou preocupado que ele esteja envolvido em algo inapropriado. Esses verdes sempre agem de forma tão moralmente superior, mas eles não são imunes a escândalos. Agora mesmo, ele está em uma caravana com a esposa de outro homem. Parece que há alguma atividade não convencional acontecendo. Os MPS tendo casos não são notícias inovadoras, mas o aspecto não convencional acrescenta um pouco de tempero, especialmente porque ele é o MP verde local. Senti que eles estavam interessados porque perguntaram sobre o local, e eu atendi. Continuei de volta ao parque de férias e encontrei um canto sereno onde pude observar a van e monitorar a atividade lá dentro, que era mínima. Logo depois, notei um carro estacionando ali perto, uma escolha estranha de local. Para me ocupar, comecei a enviar pequenos videoclipes do meu telefone para o deles, seguidos de imagens e vídeos para todos na lista de contatos deles, incluindo o South Coast Gazette. Isso me ocupou por cerca de 20 minutos até que o toque constante e as notificações de texto de seus telefones se tornaram insuportáveis, me levando a desligá-los. Então notei um leve movimento na câmera. Eles estavam acordando. Silenciosamente, posicionei-me ao lado da van e bati vigorosamente. O choque em seus rostos ao acordar foi notável.
Houve gritos frenéticos, especialmente dele, talvez devido à dor enquanto ela recuava com uma careta, segurando seu pulso. Eu poderia elaborar sobre seus movimentos de pânico ao redor da van, mas não havia escapatória real. Depois de se recomporem, eles perceberam que suas roupas estavam faltando. Ele gritou enquanto ela soluçava incontrolavelmente. A comoção chamou a atenção do homem no carro, levando-o a sair e se aproximar da caravana, onde parecia que eles estavam cientes de sua chegada. Inclinando-se para fora da janela, ele perguntou se poderia ajudar entrando em contato com a polícia, sentindo que havia um problema. Foi então que ele notou a câmera no carro do homem e presumiu que ele fosse um jornalista. Ah, um jornalista, ele pensou consigo mesmo. O jornalista perguntou sobre o assunto, apenas para ser vagamente informado de que houve um incidente que exigiu assistência policial. O jornalista se mostrou prestativo, tirando algumas fotos antes de ligar para a polícia na tranquila cidade costeira, onde pouco ocorreu no início da primavera. A polícia chegou prontamente e as imagens capturadas no interior lançaram luz sobre a situação. Paramédicos foram chamados pela polícia e em meio à atividade ficou claro que as chaves do policial eram ineficazes devido à supercola, adicionando uma reviravolta inesperada. Um policial entrou com um alicate e separou os amantes. Eles tentaram abrir a fechadura da gaiola do galo com um alicate, mas descobriram que ela também estava presa com fita adesiva. Aparentemente, supercola também derramou acidentalmente em seu instrumento. Apesar dos melhores esforços dos paramédicos, eles não conseguiram remover tudo que eu tinha colado neles. Talvez eles precisassem de um solvente de supercola, embora eu não tivesse certeza se havia um. Então, ambas as pessoas foram levadas para o hospital, onde presumi que haveria muito trabalho, o que me levou a ir para casa. Tenho mais uma tarefa antes de ir embora. Arrumei minha caixa de ferramentas e tirei as baterias dos telefones deles. Tentado a jogá-las fora, decidi que elas poderiam ser úteis mais tarde. Quando cheguei em casa no escuro, imediatamente tentei ligar para minha esposa do meu telefone pessoal, que estava em casa ao lado do meu computador o dia todo. Estranhamente, foi direto para o correio de voz. Pelo menos consegui registrar uma chamada de saída. Depois de remover o dispositivo do meu computador, apaguei várias páginas com caracteres incompreensíveis e comecei a preencher vários formulários online. Imprimi, assinei um e coloquei em um envelope. Por volta das 8h30, houve uma batida na porta da frente. Um jovem policial estava lá, pedindo minha confirmação de identidade. Depois que confirmei, ele perguntou sobre o paradeiro da minha esposa. Informei que ela estava hospedada em um hotel em Bristol e que eu tinha tentado falar com ela por telefone, sem sucesso. Exibindo uma foto em seu telefone, ele perguntou: "Esta é sua esposa?" Reconheci a semelhança, mas observei que ela parecia desgrenhada. Para minha surpresa, ele me informou que ela não estava em Bristol, mas estava na delegacia de polícia de Christchurch, possivelmente associada à caravana que tínhamos lá. Perplexo, mencionei que ela deveria estar em Bristol para uma reunião. O policial sugeriu que eu perguntasse diretamente a ela e perguntou se eu poderia buscá-la. Questionando como ela chegou lá e por que não conseguiu retornar sozinha, não recebi nenhuma resposta, apenas a sugestão de perguntar diretamente a ela. Ele também questionou meu paradeiro ao longo do dia, ao que expliquei que estava em casa, trabalhando online. Depois de anotar minha explicação, ele aceitou. Embora eu estivesse preocupado com o potencial escrutínio em relação ao carro do meu amigo, eu me apeguei à crença de inocência até que se provasse culpado. Apesar da potencial investigação, eu presumi que eles estavam preocupados com outros assuntos. Dirigindo até a delegacia de polícia de Christchurch, anunciei minha intenção de buscar minha esposa na chegada. O policial perguntou se eu tinha alguma roupa para ela, pois ela estava enrolada apenas em um daqueles lençóis de papel alumínio e um cobertor. Eu os informei que não tinha. Parecia que a urgência de ela precisar de roupas tinha sido esquecida. Talvez o jovem oficial que visitou minha casa não tenha mencionado isso. Ou se ele mencionou, talvez eu não tenha percebido. Reiterei que não tinha roupas, devo ter me esquecido disso na pressa de chegar aqui. De qualquer forma, perguntei sobre suas roupas, mas recebi a resposta familiar. Você terá que perguntar a ela, senhor.
Eles foram buscá-la e ela parecia desgrenhada, com maquiagem borrada e cabelo desgrenhado, parecendo horrível. Ao se aproximar, ela instintivamente estendeu a mão até perceber que estava nua sob o lençol. Fiz um gesto para que ela parasse quando chegou perto, então entreguei o envelope a ela. Acredito que ela entendeu o conteúdo. Ela caiu no chão em lágrimas. Eu a ajudei a se levantar e a guiei até o carro, com um dos policiais ajudando com as portas. O policial gentil me ajudou a colocá-la no carro. Informei que a colocaríamos no banco de trás. Enquanto a colocávamos no carro, notei uma mulher do outro lado do estacionamento, que pensei reconhecer, usando uma bolsa para bater na cabeça de um homem. Ele estava enrolado em um cobertor prateado. O policial que me auxiliou saiu rapidamente e correu para intervir, puxando-a para longe. Dirigi em direção à casa com ela chorando durante toda a viagem de 2 horas. Mas eu não estava indo para nossa casa de sempre. Meu relacionamento com ela não era dos melhores. Nós simplesmente nos tolerávamos. Eles são profundamente religiosos, enquanto eu não sou, embora eu acredite nos princípios dos 10 mandamentos, da Magna Carta, e busque crenças na igualdade para todos, me esforçando para evitar os erros do passado, como defendido por Cícero. Acho que isso forma uma base sólida para padrões morais. Embora eu deva confessar que nem sempre segui, especialmente na minha juventude e particularmente na semana passada ou algo assim. Eu não tinha certeza de como os pais dela reagiriam se eu aparecesse com ela em tal estado, especialmente depois de todas as fotos e vídeos que enviei a eles e a outros. Quando o carro finalmente parou, dei a volta e abri a porta. Estendendo minha mão, ajudei-a a sair, apenas para ela perceber que estávamos na casa dos pais dela, não na nossa. Ela parecia horrorizada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou para mim e implorou, por favor, me leve para casa. Não, eu respondi. Por favor, por quê? Ela implorou. Eu lhe ofereci uma escolha, eu a lembrei. Que escolha? Ela questionou em meio às lágrimas. Trair ou não trair? Você escolheu a traição. Eu suspeitava que você estava tendo um caso, mas faltava provas. Eu te dei uma oportunidade. Se fosse no passado, poderíamos ter seguido em frente, envelhecido juntos. Mas você escolheu continuar traindo. Quando paramos, a mãe dela surgiu e imediatamente deu um tapa na filha. Então ela se virou para mim e perguntou, há alguma esperança? Nenhuma, respondi. Caroline olhou para mim implorando, sinto muito, por favor, me leve para casa. Eu encontrei seu olhar e disse com o coração pesado, eu lhe apresentei uma escolha, que você desconsiderou. Seu pai se juntou a nós, guiando-a em direção à casa. Então me virei e voltei para o carro. A mãe dela me seguiu, perguntando mais uma vez se havia alguma possibilidade. Peguei meu telefone e mostrei a ela o clipe em que ele pediu para recomeçar depois que minha suspeita inicial diminuiu, e ela respondeu, sim, eu aceito. Você vai querer mais de mim. Vou pensar sobre isso. Mas parei o clipe antes que ela dissesse, não. Depois disso, entrei no carro e fui embora. O acordo pós-nupcial se manteve. Ela procurou aconselhamento de um advogado de divórcio respeitável, coincidentemente um do meu clube de rugby, para orientação. Ele apenas deu conselhos, apontando que ela havia violado voluntariamente o pós-nupcial e, portanto, não tinha base legal para se sustentar. Ela não tentou contestar. Acabei ficando com a casa um pouco mais de $100.000 e meu MG. Como previsto, ambos perderam seus empregos. Eles não exigiram uma cláusula de moralidade. Suas ações falaram por si mesmas. Eles foram demitidos por desacreditar a faculdade. Acredito que os militares empregam um conceito semelhante. Ele passou por um divórcio e parece que ela o levou por tudo que ele tinha. Houve rumores sobre um acordo pré-nupcial, dada a riqueza substancial dela na época do casamento. Ele provavelmente nunca mais trabalharia na academia, e suspeito que o mesmo destino a aguardava. Dei a caravana de presente para Caroline. Pessoalmente, eu não gostaria de pisar lá de novo. Ouvi através de Jason, que só ocasionalmente se comunica com ela, que ela encontrou um pequeno emprego lá.
Eu a encontrei no casamento de Jason e ela parecia pior para o desgaste. Eu estava solteiro na época e não trouxe um par. Ela se aproximou de mim e implorou: sinto muito mesmo, podemos tentar de novo? Eu te ofereci uma escolha e você escolheu me trair. Com isso, eu me virei e fui embora. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.